Eita, meu amigo e minha amiga, hoje é o dia do Ford Escort. Ei, quem não conhece aquela piada do camarada que diz que já teve uns cortes? Aí, como assim? Qual era o modelo? Não, é que eu fui pular uma cerca e levei uns cortes no arame farpado. Pode rir agora, viu? Eu não sou bom de piada, não. Mas vamos lá, vamos contar aqui a história do Ford Escort. Você que não conhecia, vai conhecer um carro com coeficiente aerodinâmico acima da média naquele período ali e entre os concorrentes dele, tá? Vamos falar aqui brevemente sobre a história do veículo e no caso daqueles que não conhecem, nessa nova geração, tem também aqueles que conhecem e vão agora com esse vídeo relembrar aquela maravilhosa experiência de guiar um carro esperto para aquela época, né? Este é o Ford e vou contar aqui que ele começou a sua trajetória de sucesso no ano de 1983. Era lançado oficialmente no Brasil, veio a substituir aquele querido, estimado, icônico de belas linhas Corcel 2, na mesma faixa dos chamados médios compactos. Era baseado na terceira geração europeia, a plataforma MK3. Ele trazia grandes soluções, né, bem modernas para aquele período, e um motor, por exemplo, transversal, tração dianteira, suspensão independente nas 4 rodas, e destacou-se pelo excelente coeficiente aerodinâmico, como eu acabei de falar. Para aqueles que são mais técnicos, a referência é CX 0,385, que era considerado um dos melhores coeficientes aerodinâmicos naquele período, tá? Já em 1983 a 84 foram surgindo aquelas versões subsequentes, né? A básica, que era L ou a GL, e Guia ou XR3. Os motores eram o CHT 1.3 e a versão também 1.6. O XR3 rapidamente tornou-se a versão esportiva nacional e aquela mais desejada. Era a verdadeira Ferrarizinha de custo-benefício aqui para os estimados povos brasileiros. Em terras tupiniquins, em 1985, o XR3 teve uma versão muito interessante, que é a versão conversível. Foi desenvolvida em parceria com a Karmann Ghia. Tornou-se um verdadeiro símbolo de status no Brasil durante toda aquela década de 1980. Já em 87, a primeira reestilização grande, assim, que mudou algo de fato nele, bem interessante, foi em 87. Ganhou um novo desenho frontal, para-choques que eram mais envolventes do que a primeira versão. O interior também foi modificado, mais atualizado. Melhorias de acabamento e também no conforto foram claramente, significativamente evidentes naquele ano. Já apenas 2 aninhos depois, em 89, era a Autolatina, a era daquela parceria que eu também falei sobre essa parceria no vídeo anterior sobre o Ford Versalis, tá? A parceria entre Ford e Volkswagen, que é a Autolatina, o Escort passou a utilizar motores que são Volkswagen, né? Que é o motor AP, em várias versões. A versão XR3 recebeu o motor AP 1.8, por exemplo, ficando ainda muito mais competitivo, né? Bem mais esperto. Em 1992, um pouco mais à frente, em 1993, houve a geração chamada Geração Sapão. Não é só o Golf, tá? Que se chamava de Sapão, né? O Escort também era chamado assim, tá ok? Carroceria totalmente nova, mais espaço interno, design mais arredondadão, por isso chamavam de sapão, né? O XR3 ganhou motor 2.0 com injeção eletrônica, freios e suspensões evoluíram muito em relação àquelas primeiras versões que eu já mencionei lá dos anos 80, tá? Em 93 houve o Escort Hobby, né? Aqui no Nordeste é a versão que a gente vê com mais quantidade, geralmente é a versão Hobby, por exemplo. A antiga geração permaneceu em produção com o nome Hobby e tornou-se uma alternativa mais barata. Depois recebeu um motor mais fraquinho para ver a questão de economia de combustível, que é um motor 1.0, né?
foi um incentivo a carros populares que houve naquela época. E em 96, o que é que houve? Houve a produção dele na Argentina, a versão do Escort argentino. A fábrica deixou São Bernardo do Campo e passou para a fábrica de General Pacheco, lá na Argentina, nosso país vizinho. Surgiram versões que é a versão GL, GLX, Racer e posteriormente a RS. Em 2003, houve um fim total da produção, meu Deus do céu, acabou-se o Ford Escort. Após cerca de 20 aninhos, 2 décadas, está vendo? De produção no Brasil e no Mercosul, o Escort saiu de linha definitivamente. E o seu sucessor no segmento foi o Ford qual? Quem é que sabe? Quem é que sabe? É o Ford Focus, que é um carro muito interessante, tá? Logo farei aqui alguns conteúdos sobre o Ford Focus. Eu acredito que eu ainda não coloquei, tá? Se não me falha a memória. Tem muito conteúdo que eu já coloquei no ar há muito tempo. Eu posso até me confundir aqui, mas eu tenho tudo organizadinho. Se eu não tiver o conteúdo dele, eu vou lançar logo do Ford Escort, tá? Algumas curiosidades aqui, tá? Brevemente, sobre o Escort. Que foi o primeiro carro mundial da Ford desenvolvido para diversos mercados, com um projeto praticamente comum. E aqui eu vou fazer uma observação, tá? Uma dica de compra de carro. Se você for comprar principalmente um carro mais antigo. Quando os modelos eles eram lançados em vários países, costumam ter um padrão mais evoluído do que aqueles que não tiveram isso. Essa é a minha opinião, tá certo? É a minha opinião. Por quê? A lógica é a seguinte: os carros de fato, eu já vi esses comentários sendo feitos em revistas esportivas há muito tempo atrás também, eles atendem a várias exigências, né? E cada país tem exigências diferentes, né? Alguns países são menos exigentes em relação à estrutura do carro, à aerodinâmica, à questão de combustível, mas principalmente questão de segurança, tá? Então, carros que atendem a padrões de vários países tendem a ser carros, logicamente, mais evoluídos, né? No mínimo no quesito segurança. Então fica essa dica, tá? O XR3 era mais famoso, né? Uma curiosidade aqui, pelo visual do que pelo desempenho. É feito, enfim, tantos modelos recentes que parecem ser esportivão e são carros nada esperto, tá? Ele, na versão XR3, era um caso desse. Os primeiros modelos impressionavam pelo teto solar, roda de liga leve, banco esportivo, mas tinha potência muito inferior ao que o visual deles sugeriria que fosse. Era uma doce ilusão. O XR3 conversível virou objeto de desejo nacional na década de 80 e possui um XR3 conversível. Possuir ele, né, era considerado símbolo de sucesso e status naquela época, tá? O Escort introduziu tecnologias que eram pouco comuns aqui no Brasil. É uma das curiosidades sobre ele, tá? Ele tinha coisas que outros populares não tinham. Por exemplo, a suspensão independente não era comum em todas as versões de carros de entrada. E a aerodinâmica, como eu já mencionei, foi uma coisa diferentona assim nele, né? Foi uma coisa muito bem feita, uma assertividade da montadora com esse veículo aqui no Brasil. Algumas versões, que é a XR3, possuem amortecedores eletrônicos, para você ter ideia, que permitia ao motorista alterar o comportamento da suspensão por um comando interno. Você sabia disso? Que era algo bastante avançado já para aquela época. Muitos carros de 2026 nem tem isso, para você ter ideia. Durante a Autolatina, o Escort utilizou motores da Volkswagen, que também já mencionei quando falei da história do veículo, né? Combinação que muitos entusiastas consideram uma das melhores da história do modelo brasileiro. Então foi uma coisa boa, uma boa tacada, né? Foi um motor que deu mais esperteza a ele, tá? Em termos de desempenho, tá? E o XR3, o nome dele, né? Uma curiosidade aqui, significa Experimental Racing 3, denominação criada para identificar a versão esportiva do Escort. O Escort participou de competições de rally em diversos países,
acumulando títulos internacionais e ajudando a construir sua fama de excelente dirigibilidade. E essa questão de dirigibilidade, prazer de dirigir, um carro gostoso de conduzir, todo carro Ford costuma ter isso, tá, pessoal? Eu acho que se não for o melhor, um dos melhores em termos de dirigibilidade dos carros que tive a oportunidade de conhecer aqui no Brasil, tá? Deixa eu ver aqui uma outra questão. Cadê? Aqui, ó. O Escort participou de competições de rally em diversos países, não foi só em regiões mais próximas aqui da América do Sul. Acumulou vários títulos internacionais, alcançando uma fama não só no Brasil, mas no mundo, tá? O modelo ficou conhecido como Sapão no Brasil, como eu falei, né, a partir da geração lançada em 93, por causa da questão de ter um desenho mais largo e mais arredondado na dianteira. Uma última questão é que hoje o XR3 é considerado um clássico valorizado entre aqueles que gostam de colecionar carros antigos, tá? O XR3. Exemplares originais, especialmente conversíveis e bem conservados, são bastante procurados por colecionadores. Se você quiser procurar uma versão especificamente, procure essa, tá? Porque vai ter uma excelente valorização. E utilizei várias fontes aqui, tá, pessoal? Usei o Wikipedia, fica aqui os créditos, UOL, Ford Media, para trazer essas informações aqui para vocês, ok? Tem na revista Abril, Auto Esporte, Auto Papo, Web Motors e assim por diante. Vou falar aqui um pouco, brevemente, que eu gosto de mencionar no final dos vídeos, aspectos positivos e negativos com base, por exemplo, que eu gosto de indicar o Carros na Web, né? Que você encontra essa informação. Lembrando que eu não tenho nenhuma parceria com esse canal, certo? Mas eu acho ele o melhor, mais prático. Ele sempre foi elogiado pelo estilo. Tudo nele é excelente, tá? Muito bom mesmo. O que é que se questionava de negativo? A maioria não gostava do acabamento, tá? Não gostava do acabamento, fazia alguma crítica relacionada a barulho, alguma coisa que se deteriorava mais rápido, alguma coisa assim, muito parecida com críticas de acabamento de carros modernos, né? Então ainda fica acima da média, só 7,9, tá? Mas seriam pontos negativos que sempre se alistam. O freio dele não era dos melhores, a suspensão não era das melhores, então em termos de custo-benefício ele ainda valia a pena, fica em 7,2. E o que é elogiado? O estilo dele é elogiado, posição de dirigir é quase 10, é 8,9. Os equipamentos de série, né, que ele tinha lá naquela época, o espaço interno maravilhoso, porta-malas muito bom para a categoria dele, chega a 9,1, as notas aqui com base no número total de depoimentos, o desempenho, né? Me perdoe o barulho, pessoal, eu só tenho como gravar aqui perto de um local que às vezes vai ter essas intercorrências. O consumo dele, por incrível que pareça, né, para um carro daquela época, ainda era considerado muito bom até hoje, tá? Fica em 8,6. A grande maioria mesmo sempre falou bem do consumo do Escort. A recomendação é muito boa, é 8,5. Então é mais qualidade do que defeito, né? Se você vê questão de suspensão, freio, são coisas que dá para você ajustar, principalmente atualmente, né? Você consegue fazer uso de tecnologias e adaptações com alta qualidade, se você quiser alterar essa questão, por exemplo, de freio no veículo. Enfim, né? Você não vai correr demais com um carro com tanto tempo assim de fabricação. Use com moderação o acelerador de um carro mais antigo, por questões óbvias, tá? E é isso, se você gosta de dicas, tá, mais técnicas sobre o carro em relação a possuir, como encontrar um carro desse em boas condições ou não, você comenta aqui, compartilha o vídeo, ajuda o canal a se desenvolver, porque assim a gente fica mais estimulado a fazer mais conteúdos, até a melhorar a qualidade do material e posso apresentar mais dicas em relação a como você encontrar um bom carro que avaliar, por exemplo, quais são os problemas crônicos de determinados veículos que você precisa se ater, né? E eu posso fazer vídeos específicos sobre isso, tá? Ao invés de falar só no final de vídeos que eu descrevo o modelo em si, certo? É isso, pessoal.
Até o próximo conteúdo que segue aí na sequência.